Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu decidi gravar um videozinho, me deu uma saudade de estudar um pouco do Jan Amos Comenius, que foi um importante pedagogo cristão do século XVII, pedagogo este que eu estudei inclusive para o meu TCC em História, na época que eu me formei lá na Universidade Tuiuti do Paraná. E eu gostaria de compartilhar com vocês, principalmente aqueles que se interessam pela educação cristã e pela filosofia da educação cristã, eu gostaria de compartilhar aí com vocês alguns dos princípios bem interessantes que estão presentes nos textos de Amos Comenius, também traduzido algumas vezes como Comênio no Brasil, talvez seja até mais conhecido como Comênio, né? Pois bem, de qualquer forma, Comenius escreveu esse livro muito importante chamado Didática Magna, tá? Essa obra que eu tenho aqui, ela foi publicada no Brasil pela Martins Fontes, ok? Um texto bem interessante. E nesta obra, que é o clássico do Comênios, inclusive, um dos poucos livros que ele escreveu, que chegaram até nós, mas uma obra muito interessante, ele sintetiza um pouco do que muitos outros pensadores cristãos escreveram. Eu não quero tratar hoje, nesse pequeno vídeo, dos aspectos sociológicos, da história de Comênios, que é muito bonita. Talvez um outro dia eu faça algum videozinho tratando disso. Ele viveu, por exemplo, para vocês terem uma ideia, no período da Guerra dos 30 Anos, entre católicos e protestantes. Guerra essa que foi muito terrível, sobretudo na Europa Oriental, e que levou muitos questionamentos à igreja, né, e à própria fé cristã, porque como pode uma Europa dividida em nome de visões cristãs distintas, né, como o catolicismo e o protestantismo? Foi uma guerra muito cruel, e o reinado de onde Comênios vivia, que era o reino da Boêmia, na época, atual República Tcheca, foi varrido praticamente do mapa na época. Grande parte da população morreu, foi exilada. Ele fazia parte da comunidade dos irmãos boêmios, ou morávios, como também são conhecidos, principalmente aqui no Brasil, eles são mais conhecidos como irmãos morávios. Comênios chegou a ser pastor e bispo da comunidade, mas eu não vou entrar nesses detalhes hoje. O que me interessa hoje é a filosofia da educação cristã em Comênios, que é muito interessante. Bom, para compreender a filosofia da educação cristã em Comênios, primeiro, compreender aquilo que eu acho que é uma das investigações filosóficas bem importantes para entender o porquê da educação, que é a ideia de ontologia, ou seja, o que é o ser humano para Comênios. Bom, primeiramente, para Comênios, que eu acho que é de comum para todos os pensadores, né? Comênios dizia que o ser humano é uma criatura racional. Mas não é uma criatura racional como muitas outras visões atestam, sendo uma criatura racional como fruto de uma evolução, né? Não, é uma criatura racional criada à imagem e semelhança de Deus. E assim como Deus governa o universo como um todo, toda a sua criação, né, desde os anjos, desde os seres espirituais até as coisas materiais aqui na Terra, entre os seres vivos e os não vivos, como Deus é Senhor de tudo e nos fez a imagem e semelhança dele, como seres racionais, Deus também nos fez como criatura que deve exercer algum poder sobre outras criaturas, certo? Então ele nos fez senhores de todas as demais criaturas, de todos os demais animais e da própria natureza como um todo, ok? Isso estaria no ponto 2. Deus também nos fez uma criatura à sua imagem para vivermos para o seu deleite, para vivermos, para usufruir das bênçãos espirituais, para glorificar a Deus, para buscá-lo e para manter tudo aquilo que foi criado da melhor maneira possível. Ou seja, a natureza num estado harmônico, num estado que seja para o nosso usufruto, mas que também fosse preservada na medida do possível, o mais próximo possível daquilo da qual foi criada, ou seguindo o seu fluxo normal, né? Não que a natureza seja necessariamente livre de qualquer perigo
ou de qualquer necessidade de transformação. É óbvio que o ser humano, por ser senhor da natureza, deve transformá-la em alguma medida para o seu usufruto, né? Mas a questão aqui é não destruí-la em absoluto. Muito bem. No entanto, como Comênios era cristão e tinha como objetivo na educação levar o homem a conhecer a Deus e a Cristo, certo? É óbvio que ele parte também dentro dessa ontologia, dessa visão ontológica, de que o ser humano ele foi corrompido, né? Ele foi corrompido na sua dimensão biológica, porque entrou a morte, né? Na criação, ele fica enfermo, ele morre, nós morreremos, é evidente isso, ok? Ele foi corrompido também no seu intelecto, certo? O nosso intelecto foi corrompido, tá? Nós perdemos capacidade de discernimento, de certa forma, né? Um discernimento que era nos dado pelo próprio Deus. O próprio Deus conversava com Adão no jardim, certo? O próprio Deus dialogava com o homem, era o próprio Deus que ensinava o homem de forma direta. O homem ouvia de forma literal a voz de Deus, né? Não por meio das escrituras ou de pregadores, né? Ou de santos homens da igreja, como nós precisamos ouvir hoje, né? Mas ouvia diretamente do próprio Deus. No entanto, essa dimensão também foi corrompida. E, evidentemente, a espiritualidade do homem foi corrompida. A espiritualidade do homem também caiu, certo? A sua capacidade de escolher a Deus, a sua capacidade de buscar a Deus sem nenhuma interrupção, digamos assim. Há uma interrupção agora, certo? Há uma obstrução, melhor dizendo, ao pecado, certo? Os valores morais foram desgringolados, por assim dizer, foram deteriorados. E aí vem, certo? O grande objetivo, talvez existencial, vamos dizer assim, da educação comeniana, se é que a gente pode usar essa expressão. Eu prefiro filosofia da educação cristã, porque, como falei, talvez o que Comênios tenha dito, muitos outros pensadores disseram também. Mas eu acho que o grande mérito do Comênios foi sintetizar isso, sistematizar isso, de uma forma um pouco mais clara, tá? Ok? E a finalidade da educação para Comênios, então, ela visa uma instrução, certo? A instrução o quê? É a restauração de uma racionalidade. E não só uma restauração da racionalidade no homem, como o desenvolvimento do seu potencial racional. Visto que agora o homem já não dialoga diretamente com Deus, certo? Deus usa professores, Deus usa livros, Deus usa a família, Deus usa pessoas para instruir umas às outras, certo? Para se instruírem, ok? Desde, evidentemente, na concepção comeniana, que é uma concepção cristã, certo? Que seja para levar o homem de volta a esse entendimento de que a natureza foi criada por Deus. E como a natureza foi criada por Deus para usufruto do homem, é dever da razão investigar essa natureza. Não há pecado em investigar essa natureza. Compreender, inclusive, como utilizar essa natureza da melhor maneira possível para o seu usufruto. Ok? Então, esta é uma também das necessidades da educação, dos objetivos da educação, melhor dizendo. Certo? Por que levar o homem ao desenvolvimento da razão e de todo o potencial de sua razão? Não é para o ser humano viver pura e simplesmente de forma egoísta, mas descobrir na natureza os caracteres, certo? A matemática na natureza, fazendo um plágio aqui da concepção de Galileu, né? Galileana, não sei se seria essa a expressão correta, mas descobrir os caracteres matemáticos da natureza e desta forma compreender como essa natureza é maravilhosa. E por meio da razão, algo parecido com que a teologia natural, não vamos entrar nesse detalhe do que é a teologia natural, enfim, mas compreender na natureza o grande assombro que ela também demonstra, de modo a não negar mais que essa natureza foi criada por Deus. Então o objetivo da razão para Comênios não é separar o homem de Deus, pelo contrário, é levar o homem a entender, se assustar, se assombrar, se espantar com a complexidade da natureza, para aí, sim, não negar mais a ideia de que é necessário um Criador para
essa natureza tão complexa, tão maravilhosa e com tantas coisas a se descobrir. Bom, mas como também foi corrompido o ser humano no que diz respeito ao seu comportamento, certo? Ele não é nem senhor de si mesmo. Para ele ser senhor das criaturas, para ele ser senhor de outras criaturas e para ele conviver também entre homens de uma forma mais harmônica e de uma forma melhor, é evidente que o ser humano precisa desenvolver virtudes, certo? Só que as boas virtudes, os valores honestos, na opinião de Comênios, não se desenvolveriam sem o ser humano compreender as suas limitações, as limitações geradas pelo pecado, ok? E quem compreende as suas limitações geradas pelo pecado, quem compreende que é um ser limitado, que precisa de instrução, evidentemente vai buscar este conhecimento, vai buscar essa instrução. É óbvio que crianças não têm essa capacidade de compreender que precisam dessa instrução. Por isso, para as crianças, a educação tem que começar onde? No lar materno, na família já, certo? Estimulando na criança essa vontade aí, com o desenvolvimento dela, de compreender melhor a necessidade da educação, do auto-instruir, quem sabe, talvez. Bom seria se todos conseguissem chegar à noção da auto-instrução, a busca do conhecimento por si só. Mas como não é possível, é necessário a família e a escola, né? Tanto que Comênios vai ser um dos grandes defensores da educação universal, da educação pública, para todos, tanto meninos quanto meninas, o que foi um grande avanço para a época. Eu não vou entrar no mérito se isso é bom ou ruim. Existem alguns autores que, de uma forma até um tanto quanto razoável, criticam Comênios, sim, nesse plano aí, na questão sociológica da educação dele, um tanto como megalomaníaco, né, de levar uma educação para todos. O que a gente sabe que hoje é possível, talvez em termos quantitativos, mas não em termos qualitativos, né? Mas não é a questão aqui. O que importa aqui é que, como o ser humano caiu, para que o Senhor possa ser senhor, para que o ser humano, perdão, possa ser senhor das demais criaturas, ele precisa fazer isso com virtude, tá? Lembrando das virtudes, né? A prudência, a coragem, certo? A sabedoria, ok? Saber como ser senhor das demais criaturas, como cuidar do seu ambiente e também das relações sociais, por assim dizer, tá? Então, para desenvolver essas virtudes, o ser humano precisa ter essa noção da sua limitação e da necessidade da educação e de buscar a Deus. Muito bem. E por fim, a educação tem como objetivo desenvolver aí a piedade, a devoção, a busca do homem a Deus, o religare, a religião, certo? A busca novamente de Deus de uma forma clara, sem obstruções, porque aí o ser humano compreenderia a sua limitação e buscaria Cristo, que é aquele que liga o homem a Deus. Então, o objetivo da educação para Comênios, sem dúvida alguma, tá, é restaurar no homem aquela imagem e semelhança de Deus, certo? Imagem e semelhança de Deus, que de certa forma nunca se perdeu, mas foi manchada, digamos assim. Aquele imago Dei que foi um tanto quanto corrompido ao longo da história da humanidade por causa do pecado, por causa, enfim, da falta de buscar esse próprio Deus, da separação entre Deus e os homens. Então, este é o objetivo final da educação, certo? Que tem como caminho, evidentemente, a instrução da razão, certo? Para a razão, uma instrução para as virtudes, certo? O que levaria, inevitavelmente, à busca de uma piedade, tá? Porque ao reconhecer as suas limitações, o homem tem que buscar aquele que satisfaria ele, que inevitavelmente seria o próprio Cristo, certo? Aquele que veio começar esse processo. Começar não. Ele restaurou realmente o caminho entre Deus e os homens, mas os homens agora precisam conhecê-lo, né? E uma das formas de conhecê-lo é por meio da educação. E conhecendo a Cristo, evidentemente, a cosmovisão passa a ser restaurada, a visão de mundo passa a ser restaurada, né? O trato com a natureza passa a ser um trato de respeito, porque aquilo foi criado para Deus. A busca do conhecimento passa a ser uma busca do conhecimento para glorificar a Deus também,
certo? E a prática das virtudes não é mais uma prática das virtudes para uma vaidade pessoal, para um egocentrismo, mas para a piedade, para com Deus. Ok? Essa é uma pequena síntese, eu não sei se eu fui muito claro, espero que tenha sido, mas é um texto muito gostoso, a Didática Magna, de Jan Amos Comenius, muito pouco conhecido entre os cristãos brasileiros, entre os protestantes, em especial, o que é lamentável, na minha opinião, né, porque buscamos aí referências de filosofia da educação cristã, e temos muitas, né, poderíamos citar valores filosóficos educacionais em Agostinho, Tomás de Aquino, né, em tantos, né, mas também existe no meio protestante alguns pensadores interessantes, com as devidas ponderações, é evidente. Se um dia eu tiver paciência e paciência mesmo, e tempo para falar um pouco dos aspectos sociológicos da filosofia comeniana, que talvez ocuparia até um tempo maior nos vídeos, eu falarei das ponderações que nós devemos fazer à Didática Magna. Mas aqui o objetivo não foi falar dos aspectos sociológicos, esses merecem algumas ponderações, mas sim dos aspectos filosóficos, que eu considero essenciais para uma educação cristã, principalmente em escolas confessionais que existem, né? Existem ótimas escolas confessionais, mas nem todas conhecem assim a filosofia da educação cristã comeniana. Então foi simplesmente uma vontade de compartilhar. Eu não sei se vai colaborar, espero que sim. Mas é que como eu estava retomando, até para ajudar um pastor, primo meu, batista, que vai fazer uma fala sobre a reforma no mês que vem, aí eu tive que resgatar um pouco do meu TCC e um pouco da Didática Magna Comeniana. Eu fiz questão de compartilhar isso aí no meu canal aí, espero que possa ter colaborado. Então, que Deus abençoe vocês, tá? E que busquemos essa instrução, independente de estarmos na escola, na faculdade, ou seja lá o que for, mas busquemos essa instrução para a glória de Deus. Amém? Fiquem na paz.